Oi! Cara, como é bom estar aqui de novo falando com vocês. 10 anos se passaram e eu estou aqui novamente no YouTube gravando vídeos. Não sei se você vai se recordar, provavelmente não. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, que eu não consigo nem acreditar que eu entrei no quarto e eu fui lá, cortei o cabelo sozinha. Esse vídeo, ele estourou, teve mais de 60 mil visualizações para o primeiro vídeo no canal. Mas foi um marco na minha vida. Mas assim, esse foi simplesmente o start de uma grande mudança na minha vida e é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Como que eu saí dessa menina aqui pra essa mulher aqui. E o tema desse vídeo são 10 coisas que eu mudei na minha vida que me fizeram ter sucesso. Na verdade, eu falo que eu ainda estou trabalhando nesse sucesso, porque eu acredito que o sucesso não é um ponto de chegada. Mas o sucesso é um caminho que a gente trilha, são escolhas que a gente faz e frutos que a gente colhe durante esse caminho que a gente escolheu trilhar. São 10 anos e eu vou trazer 10 coisas que eu mudei nesses 10 anos. Esse canal, ele foi criado com o objetivo de inspirar você, de dar ferramentas para você, especialmente se você for mulher, para fazer a sua vida dar certo. Porque é muito fácil a gente se perder de nós mesmos. É muito fácil a gente se esquecer de quem a gente é nessa loucura que é ser mulher, que é ser mãe, quer trabalhar, que é empreender, que é cuidar da família como um todo e principalmente cuidar da gente mesmo. Então é muito fácil a gente se perder nesse processo como um todo e muitas vezes a gente se dedicar muito para uma coisa e esquecer de outra. Então eu gostaria de criar esse canal aqui para te dar ferramentas. Se você quiser empreender, mulher, esse aqui é o lugar pra você. Mas quem sou eu? Essa menina aqui, de 10 anos atrás, ela não tinha condição nenhuma de ajudar vocês. Mas hoje eu posso ajudá-los. Hoje eu sou uma pessoa que viveu muitas experiências profissionais e pessoais e que eu acredito que eu tenho uma bagagem muito boa pra estar ajudando você a construir a sua carreira, para construir a sua vida pessoal e profissional e fazer tudo isso dar certo, fazer todas as engrenagens ali se encaixarem e rodar, e a sua vida rodar de uma maneira que você viva o sucesso todos os dias. Eu sou engenheira de produção, trabalho aí desde os meus 14 anos de idade, já trabalhei em diversos segmentos, de consultoria de gestão, até empresas do agro, indústria. Eu tenho conhecimento sólido em inteligência de vendas, em vendas como um todo, atendimento ao cliente. Também sou especialista em gestão de pessoas por competência e estou me especializando em comportamento e estratégia de imagem. Então eu quero assim trazer para vocês muito da minha experiência, muitos dos meus estudos para poder estar ajudando você a mudar de patamar, para estar ajudando você a fazer a sua história dar certo, principalmente se você for mulher. Claro, se você for homem, seja muito bem-vindo aqui ao canal também, você vai aprender coisa pra caramba. Mas vamos voltar aqui? 10 aninhos atrás. Quem que era aquela menina que entrou lá no quarto, que cortou o cabelo de noite, de madrugada, sozinha, pegou uma tesoura na mão, tirou tudo aquilo que era liso do cabelo, né? Se você não conhece nada dessa época, a gente chama de transição capilar, quando uma pessoa tem o cabelo alisado e ela resolve, né, trazer o seu cabelo natural de volta, assumir o seu cabelo natural. Então existe uma transição capilar, que é aquele momento que você lida com o cabelo alisado e com o cabelo cacheado ao mesmo tempo. Eu não tive paciência nenhuma para lidar muito com essa transição, então eu fui lá e mesmo cortei meu cabelo enquanto eu tinha acho que uns 2 dedinhos de raiz, fui lá, arranquei tudo aquilo que era liso, passei a máquina no 2 e fui viver minha vida. Tive grandes consequências, mas naquele momento eu era uma menina que estava cansada de se encaixar em padrões, de buscar se encaixar em caixinhas, sabe? E eram caixinhas que eu não me cabia mais lá dentro. Eu era uma menina que estava ali me despertando. Então eu estava ali saindo do escuro, buscando uma claridade, buscando coisas novas. E eu queria enxergar muito mais do que eu conseguia enxergar dentro daquela caixinha que eu estava. Naquele momento eu era uma menina cheia de incerteza, de insegurança, sofria com baixa autoestima por diversos motivos. Mas uma coisa eu não posso negar: coragem foi algo que eu tive naquele processo. E sem enrolar aqui, eu vou estar trazendo quais foram as 10 coisas que eu mudei na minha vida e que realmente estão me levando em direção ao sucesso cada dia mais.
O primeiro foi eu questionar o porquê que eu tava fazendo as coisas que eu tava fazendo em relação à minha imagem. E foi mais um questionamento, não foi de descoberta do meu propósito, não foi isso. Foi um questionamento do momento atual. Tipo, por que eu estou alisando o meu cabelo? Fazendo esses tipos de questionamentos e trazendo à minha memória as coisas que eu ouvia, as coisas que eu via, os padrões que eu via ao meu redor, as pessoas que viviam junto comigo ali ao meu redor, o que elas faziam e qual era a influência, né, que eu estava absorvendo para minha vida. E um ponto que eu percebi era, eu queria ser bonita como as outras meninas. Falando ali em 2014, era muito raro você encontrar uma menina de cabelo crespo, assim, ó, com cabelo que não tem muito formato, que ganha volume, que tem bastante frizz, não era uma coisa comum. Então, eu queria ter o cabelo liso como as outras meninas tinham também. Eu queria estar dentro daquele padrão. Além do mais, eu era uma menina... eu sou. Eu sou muito magra. Eu sempre fui muito magra. Eu sempre lutei pra ganhar peso, pra ganhar massa. Mas por quê? Porque eu queria ser como as outras meninas eram. Eu queria ter a perna grossa, eu queria ter o peitão. Mas eu nunca tive esse corpão. Nem hoje, depois de ser mãe, com quase 30 anos, eu tenho essa estrutura. Aprendi, então, a aceitar o meu corpo como ele realmente era e entender aquilo que funcionava pra mim. Mas naquela época eu não tinha a menor noção disso. E eu comecei a questionar. Por que eu alisava meu cabelo? Eu alisava meu cabelo porque na minha família minha mãe alisava, minha irmã trabalhava com alisamento de cabelos. Então todo mundo nos lugares que eu frequentava tinha o cabelo liso, né? Era muito raro ter alguém com cabelo cacheado e quando tinha cacheado, não era crespo. Então eu precisei dar esse passo de coragem e falar assim, não, independente de como que meu cabelo foi Deus que me fez assim e é assim que eu vou ficar. Colocando um ponto importante aqui, eu não sou contra nenhum tipo de mudança estética, tanto é que eu me maqueio, uso batom, corto o cabelo, finalizo o cabelo de um jeito, de outro, mas eu acredito que a gente precisa entender qual que é a nossa intenção de fazer isso, por que que a gente está fazendo isso e qual é a intenção. São duas coisas diferentes. Então, o primeiro ponto que eu fiz aqui foi questionar. Não foi buscar respostas, mas perguntar o porquê. Porque eu acredito que quando a gente vai buscando o porquê das coisas, a gente chega em respostas que a gente jamais imaginaria que aquele fosse o real motivo da gente estar fazendo o que a gente faz. E passando aqui para a segunda coisa que eu mudei em mim mesma, foi a visão que eu tinha sobre mim. Então foi fundamental o primeiro passo, que foi questionar o porquê das coisas, e o segundo passo é mudar essa visão que eu tinha sobre mim, porque depois que eu questionei, eu entendi que eu estava fazendo as coisas que eu estava fazendo, eu estava alisando o meu cabelo, eu estava querendo ter uma roupa X, uma roupa Y, porque eu estava tendo influências que estavam me levando a desejar aquilo. Quando, na verdade, se eu não tivesse aquelas influências, eu estaria desejando outras coisas. Então, eu comecei a fazer perguntas pra mim. Por que eu não posso ser bonita com as características com as quais eu nasci? Por que eu não posso ser bonita com o meu nariz um pouco mais largo? Por que eu não posso ser bonita com a minha sobrancelha um pouquinho mais falha? Por que eu não posso ser bonita com a minha boca que ela é tortinha de um lado, ó? Por que pra eu ser bonita, o meu cabelo tem que estar do jeito X ou do jeito Y? Por que eu não posso simplesmente ser aquilo que eu sou? Então, quando a gente começa a ter uma visão de quem realmente nós somos, a gente começa a fazer escolhas respeitando aquilo que a gente é e não aquilo que a gente idealiza ser. Isso é muito diferente, porque muitas vezes a gente idealiza ser coisas que pra gente não faz o menor sentido. A gente idealiza ser pessoas que têm valores completamente diferentes dos nossos. E aquilo que a gente vê em nós está totalmente ligado aos nossos valores. Quando você começa a se questionar quem você é, você começa a olhar para dentro de você e perguntar no que eu acredito, o que é importante para mim, o que eu quero para mim ano que vem, o que eu quero para mim daqui 10 anos. Isso, gente, são perguntas que a gente vai precisar sempre estar fazendo e sempre estar renovando. O que verdadeiramente eu acredito? O que me move? Isso, algumas coisas, algumas perguntas dessas, elas vão sofrer mudanças nas respostas ao passar dos anos, porque a gente muda, a gente vive N experiências.
né? Muitas das coisas que eu queria ter antes de eu ser mãe é diferente das coisas que eu quero hoje depois que eu sou mãe. Até aqui eu falei sobre mudança de mentalidade. Foi mudar a maneira que eu via as coisas, que eu enxergava as coisas e principalmente sobre mim mesma. Então a gente está falando aqui de uma mudança interna. A partir desse terceiro passo, foram atitudes que eu já tomei por conta dessas mudanças internas que eu tive. Então, o terceiro passo aqui é consumir conteúdos de pessoas que eu admirava e eu gostaria de me tornar parecida. Então, fisicamente falando, eu comecei a seguir meninas cacheadas, vídeos no YouTube de meninas que cortaram o cabelo, que faziam penteados, que se vestiam super bem. Eu comecei a absorver esses conteúdos para que eles parassem de me gerar estranheza. Profissionalmente falando, eu comecei a seguir também profissionais de sucesso, pessoas que eu admirava. Então eu passei a consumir conteúdos profissionalizantes que me despertassem essa necessidade de me tornar uma profissional melhor. A quarta mudança aqui, ela se dá através de ser firme no propósito durante o processo. Firmeza, gente, porque uma frase bem clichê, mas que eu gosto muito é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O meu porquê naquele momento era ser eu mesma, ser a minha melhor versão. E eu queria essa minha melhor versão fisicamente, mas eu também queria essa minha melhor versão profissionalmente falando. Quando eu cortei o meu cabelo, eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Então, bastante imatura, jovem, ainda indecisa sobre as coisas que queriam. Por mais que eu já estivesse numa faculdade, mas ainda dentro de mim haviam muitas dúvidas, haviam muitos medos a serem superados. Mas por que ser firme? Porque eu recebi muitas críticas duras. Mas e agora? Você vai ter coragem de sair de casa desse jeito? Nossa, você tá parecendo um moleque. Então eu ouvi muitas coisas de pessoas sem noção, sabe? Algumas não tinham a intenção de me machucar, outras estavam fazendo por brincadeira, por zoação, tiração de sarro. Mas só quem recebe essas palavras sabe o quanto elas ferem. Então, se você hoje conhece pessoas que estão vivendo momentos de mudança, de transformação, não seja a pessoa que vai fazer piadinha, que vai fazer brincadeiras, que vai ferir o outro. Pra você pode ser só uma brincadeira, mas você não sabe como que tá o interior daquela pessoa. Então tome muito cuidado naquilo que você fala. A nossa palavra tem poder de gerar vida ou gerar morte. A gente precisa escolher muito bem as palavras que a gente lança. A próxima mudança aqui foi viver cada etapa do meu processo. Toda mudança, toda transformação, ela é um processo. A gente não vive num conto de fadas onde a gente estala os dedos, né? Lembrei do filme agora. A gente não tá no universo Marvel, onde a gente estala os dedos e a mágica acontece. Não, a gente tá no mundo real. Para transformações acontecerem, a gente precisa ter um processo. E o que é um processo? Eu tenho algumas entradas de algum lado, algumas mudanças acontecendo aqui dentro de cada etapazinha para a gente ter um resultado final aqui na ponta. Então, essa transformação que as pessoas passam, que os produtos passam, até ele se tornar aquilo que é bonito para os olhos. Vamos pensar num bolo. Você não vai comprar 300 gramas de farinha, de açúcar e margarina, ovos, não. Você quer comprar um bolo. E o processo de transformação desse bolo, ele é doloroso, ele enfrenta calor, esses ingredientes precisam ser misturados, precisam ser batidos em alta velocidade. Então, assim, existe um processo de fabricação, a gente faz a massa, faz o recheio, monta o bolo, deixa descansar, coloca isso, faz a cobertura, decora ele lindamente para ele aparecer lá na vitrine. A gente não vai comprar os ovos, o fermento, os recheios, vai fazer assim em casa e esse bolo vai aparecer pronto. Isso é óbvio pra gente, mas a gente precisa entender que na nossa vida a gente precisa viver o processo. A gente vai aprender através do processo. As mudanças não acontecem da noite pro dia. Quando a gente fala de etapas desse processo, né, o próprio tema desse vídeo, que são 10 coisas que eu mudei para poder alcançar o sucesso, já está falando de etapas, já está falando de processos, de coisas que a gente precisa fazer. Às vezes uma em sequência da outra, às vezes algumas coisas em paralelo, mas uma coisa eu tenho certeza, uma coisa eu vou te dizer com muita propriedade: crescer dói. Se tornar uma pessoa madura dói. Se tornar uma pessoa melhor
dói. Se tornar um bom profissional dói, principalmente quando a gente precisa abrir mão do nosso ego, abrir mão de quem a gente acha que a gente é, de quem a gente entende que as pessoas precisam engolir a gente do jeito que a gente é. Para que a gente se torne uma pessoa melhor, a gente precisa abrir mão desse ego, a gente precisa abrir mão dessa postura de que eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, só faltou terminar de cantar a musiquinha. A gente precisa parar com essa síndrome de Gabriela e ir lá e enfrentar as coisas, viver o processo como ele tem que ser feito. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Fazer o melhor nas posições que eu estava. Gente, eu já trabalhei como operadora de caixa, como vendedora, como atendente, como estagiária. E mesmo assim eu estava lá fazendo o meu melhor todos os dias. Você não vai ganhar 10 mil reais se você está atendendo o seu cliente assim. Se você passa o produto do cliente no caixa dessa maneira. E joga o produto lá. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não ser uma pessoa agradável, não ser uma pessoa sorridente. Faça o seu melhor. Quanto que seria o ideal para você hoje? Ganhar 5 mil, 10 mil reais? Haja hoje da maneira que você agiria quando você estivesse naquela posição. Se vista hoje da maneira que você acha que você vai se vestir quando você estiver ganhando 5, 10 mil reais. Se comporte hoje como você acha que você vai se comportar quando você estiver no lugar que você sonha em estar. Faça o seu melhor hoje. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava de operadora de caixa numa loja de departamento muito grande num shopping importante na cidade que eu nasci. Eu tinha recém feito meu Big Shop, meu celular tinha quebrado e eu precisava pagar o conserto do meu celular e naquela época meu pai estava sem condições de me ajudar, então eu fui trabalhar para conseguir o dinheiro para poder arrumar meu celular. Eu lembro que eu estava passando a compra dessa senhora e ela queria que eu fizesse uma troca para ela ali no meio, fora das políticas da empresa, e eu não podia fazer aquilo. Então, eu chamei a minha supervisora, e a minha supervisora falou que não poderia fazer e tal, e ela continuei passando a compra dela, e ela começou a gritar comigo, porque ela queria que eu fizesse aquilo de qualquer jeito, e eu falei que eu não poderia fazer, porque aquelas eram as regras da loja. E ela olhou pra mim e me disse: é por isso que você tá aí onde que você tá, por conta desse tipo de atitude. Eu lembro que eu olhei pra cara dela, espantada, acho que eu levei um choque, porque eu não imaginava estar ouvindo aquilo, aquela mulher não sabia nada sobre a minha vida. Ela estava julgando que eu estava como operadora de caixa ali e que eu não ia ser ninguém na minha vida, porque eu estava passando o produto e ela estava comprando uma quantidade muito grande num shopping de pessoas de alto poder aquisitivo. Eu era a pessoa que trabalhava de maneira muito sorridente. Eu lembro que um outro cliente uma vez disse pra mim: nossa, você trabalha com um sorriso muito grande no rosto, né? É difícil achar pessoas que atendam a gente sorrindo, que conversem. E esses pontos me tocaram muito, porque ficaram muito gravados dentro de mim, porque é exatamente assim que eu gostaria de ser reconhecida, como uma pessoa que dá o melhor para a pessoa, que oferece o melhor atendimento, que oferece o melhor serviço para alguém. E eu enxerguei cada trabalho desse que eu tive como um degrau para alcançar o lugar que eu estou hoje. E inclusive o lugar que eu estou hoje, eu enxergo como um degrau para eu alcançar novos e novos e novos lugares, para eu alcançar lugares ainda mais altos. A minha próxima mudança foi aprender o máximo sobre o lugar que eu estava e sobre o lugar que eu gostaria de chegar. Então eu aprendi muito sobre chocolate na época que eu trabalhei numa grande loja de chocolate. Usei ali o meu conhecimento da faculdade sobre processo de fabricação para entender sobre aquele processo como um todo e conseguir vender melhor para o meu cliente. Então eu pegava uma trufa de chocolate, eu falava: olha, essa trufa ela é feita através do processo X, ela passa por um banho de chocolate em altas temperaturas que faz com que o chocolate fique macio, e essa calda aqui de dentro é feita dessa maneira que ela escorre quando você morde. Então eu encantava o cliente. Eu aprendi o máximo sobre aquele produto que eu vendia e eu vendia com muito mais propriedade aquilo. Enquanto eu não deixava de estudar para minha faculdade, eu não deixava de fazer os meus trabalhos, eu não deixava de aprender sobre o lugar que eu gostaria de estar no futuro. Esse próximo ponto de mudança, que é entender que as pessoas não estavam no mesmo propósito que eu. E isso foi um divisor de águas, porque quando eu entendi que as pessoas não estavam no mesmo propósito que eu, que as pessoas elas não acreditavam nas mesmas coisas que eu acreditava, eu passei a administrar o que eu queria pra mim, pessoalmente e profissionalmente, e as expectativas que as pessoas tinham sobre mim. Então, é um ponto de administração.
O que eu quero em relação a mim é diferente do que as pessoas querem em relação a mim. O que eu acredito em relação a mim é diferente do que as pessoas enxergam em relação a mim. Então eu precisei administrar isso, pessoalmente e profissionalmente. Eu estou falando de mentalidade. Quando você entende que você está num patamar e que a pessoa está em outro, você começa a ter mais empatia. E entra o 8º passo, e entra a 8ª mudança que a gente precisa ter na nossa vida. Perdoar as pessoas que nos machucam. Porque as pessoas que estão em patamares diferentes que os nossos, principalmente abaixo de nós, em patamares de mentalidade, elas vão nos ferir. E elas vão nos ferir de maneira, às vezes, intencional, às vezes com intenção, sim. Mas um ponto muito importante que eu aprendi. Perdoar é deixar de carregar uma mochila de espinhos que as pessoas nos deram durante toda a nossa trajetória. Que esses espinhos furam essa mochila e eles começam a arranhar a gente e a machucar a gente todo dia enquanto a gente caminha em direção aos nossos sonhos. Perdoar é a gente pegar essa mochila e deixar de lado e falar, não vou mais carregar essa mochila, não vou mais carregar esses espinhos. Esses espinhos estão me esfolando, estão me machucando, estão raspando em mim. Eu não vou mais levar isso comigo. Perdoar é você deixar essa mochila de espinhos para trás. Não é esquecer, a gente não tem amnésia, a gente lembra de tudo. Porém, é a gente deixar isso para trás. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito, muito, muito importante. Perdoar é deixar de carregar uma mochila pesada, cheia de espinhos, que as pessoas nos deram, que furam essa mochila e ficam raspando na gente, machucando todo dia, enquanto a gente tenta caminhar rumo aos nossos sonhos. Perdoar é deixar de carregar a mochila. E um passo muito, muito, muito importante é entender que às vezes eu vou precisar ajustar a rota. Porque as coisas que não faziam parte dos nossos sonhos originais passaram a ser importantes. A gente precisa entender que ajustar a rota é preciso. Sabe quando você coloca uma rota no Waze para ir de um lugar até o outro, chega no meio do caminho, o Waze recalcula aquela rota? Às vezes teve uma pista que estava bloqueada, às vezes alguém reportou um acidente. Então a gente precisa ser inteligente e sempre recalcular a rota. Às vezes a gente vai precisar dar caminhos mais longos porque coisas importantes apareceram no nosso caminho. E coisas importantes precisam ser priorizadas. Eu, por exemplo, nessa minha rota, nesse meu caminho até o meu sucesso, eu me deparei com uma maternidade não planejada. Isso foi um ponto muito delicado na minha vida que eu precisei reajustar as minhas rotas várias e várias e várias vezes. Eu precisei incluir, então, uma criança dentro dessa minha trajetória profissional e pessoal que eu estava trilhando, que eu estava desempenhando. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo a maturidade que eu adquiri com a maternidade. Eu vejo o quanto que eu cresci, o quanto que eu deixei de ser egoísta, o quanto que as minhas motivações às vezes eram muito egoístas e hoje eu consigo olhar para a minha trajetória com um olhar muito mais altruísta e muito mais empático para as outras pessoas também. E o mais importante de todos aqui, perdoar a mim mesma quando eu errei a rota. Isso foi fundamental, porque não foi uma nem duas vezes só que eu errei a rota. Eu não sei se você já colocou um trajeto no Waze. Hoje eu moro em São Paulo e muitas vezes eu erro muito as entradas, as saídas para uma marginal e eu me deparo, putz, errei a rota. Era para eu ter entrado à direita aqui e eu não entrei. E a gente precisa entender que na nossa vida isso vai acontecer diversas vezes. E, gente, perdoar os outros, por mais que seja difícil, é muito mais fácil do que perdoar a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente perdoa as pessoas e a gente não vai conseguir, não vai mais vê-las. E a gente não vai mais olhar para ela todos os dias, a gente vai estar envolvido ali numa rotina que você não vê aquela pessoa, que aquela pessoa não está tão presente ali. Mas você vai se ver todos os dias. Você está com você 24 horas por dia. Você se enxerga, você carrega culpa, você fala, ai, por que eu não agi assim no passado? Ai, por que eu deixei isso acontecer? Perdoa a si mesmo e recalcule a rota. Esse passo 9 e esse passo 10 são um verdadeiro looping.
Perdoe a si mesmo e recalcula a rota. Perdoe a si mesmo e recalcula a rota. Porque a gente vai errar. As outras pessoas também vão errar. Mas a gente vai errar. E a gente precisa entender que a culpa não leva a gente a lugar algum. Mude a rota. Mude a tua mentalidade sempre que for preciso. Converse com pessoas que querem o teu bem verdadeiramente. Peça ajuda. Peça ajuda. Pedir ajuda não te faz mais fraco do que outras pessoas. Te faz mais forte. Te faz uma pessoa real. Eu custei muito aprender a pedir ajuda. Eu custei muito pra me perdoar. Mas a partir do momento que eu perdoei as outras pessoas, eu perdoei a mim mesma, eu consegui ter leveza para recalcular as minhas rotas quantas vezes foram necessárias e serão necessárias no futuro. Esse canal, ele está sendo criado para ajudar você a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Eu vou estar trazendo aqui no canal muitos conteúdos sobre empreendedorismo, ferramentas de gestão do tempo, gestão financeira pessoal, gestão financeira empresarial, empreendedorismo, estratégias de marketing, estratégias financeiras, estratégias de controle e de gestão como um todo. Eu convido você a enviar esse vídeo para uma amiga que é mãe, que muitas vezes se perdeu nessa vida de maternidade, se perdeu na sua rotina dentro de casa e que quer novamente dar um rumo para sua vida, que quer se encontrar, que quer fazer as coisas porque gosta, porque ama, que quer ter novamente vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu convido você a curtir o meu canal. Eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, enviar esse vídeo para uma amiga, acompanhar aqui, porque toda semana vai ter um vídeo novo sobre um tema muito importante. Beijo, foi muito bom estar com vocês aqui mais esses minutos e eu espero que eu tenha agregado muito na sua vida e esse é o meu propósito, agregar na sua vida conhecimentos, ferramentas e estratégias para fazer a sua vida e o seu negócio dar certo.